não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! É o tema dos obstáculos ao aprendizado e ao desenvolvimento intelectual de cada um. Esses obstáculos, especialmente no caso brasileiro, quase nunca são de ordem intelectual, quer dizer, nunca há um problema de incapacidade real, de inépcia. Né? Eu tenho a impressão que a inépcia foi toda monopolizada pela classe dos professores universitários, políticos e jornalistas. Não sobrou para mais ninguém. Então o restante da população pode se considerar imunizado contra, né, a inépcia profunda e irremediável. Então nunca se preocupem com isto. Isto não é o problema. Mas na sociedade brasileira, na cultura brasileira, há uma série de hábitos externos e internos, quer dizer, hábitos verbais, hábitos de pensamento e até hábitos de conduta que podem se tornar um obstáculo temível e quase invencível. Não é certo? Uma boa parte do trabalho que vocês terão ao longo dos próximos anos, na medida em que forem se esforçando para se tornar mais capacitados, mais atentos, mais eficientes na vida intelectual, uma boa parte do trabalho será você examinar a sua própria conduta, a sua própria alma, quase o seu próprio subconsciente, para ver em que medida estes hábitos negativos estão aí grudados, imbricados no seu tecido interior como uma espécie de gosma que gruda em tudo quanto é lado e imobiliza, né, a mente para as operações superiores do espírito. Tá certo? Ao mesmo tempo, a observação desse fenômeno é já um estudo sociológico, de modo que vocês estarão ao mesmo tempo. O benefício desse exame é duplo. Por um lado, você vai estar se conhecendo a si mesmo e se livrando de obstáculos interiores. Por outro lado, você vai estar conhecendo muito bem a sociedade na qual você está. Quer dizer, eu não conheço nada mais útil para o estudo sociológico do que você observar esses hábitos, tendências, associações de ideias e preconceitos que estão, vamos dizer, grudados ali no fundo da sua alma, e você vê como a conduta das outras pessoas revela que elas têm o mesmo problema. E depois de você observar isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 100 vezes, e reparar que sinais do mesmo fenômeno aparecem documentados na literatura e documentados no próprio jornalismo, nas comunicações de massa, etc., você vai conhecer a sociedade em que você está, na medida em que você toma você mesmo como amostra ou como cobaia do seu experimento. Né? Quer dizer, na hora em que a autoobservação, o autoconhecimento coincide com dados objetivos captados na sociedade em torno, aí você pode ter a certeza de que alguma coisa você está conhecendo efetivamente, que você está pisando num terreno firme. Então trata-se ao mesmo tempo de um estudo sociológico e de uma atividade pedagógica, de uma atividade de aprendizado e de quase
se diria hoje de autoajuda, mas não é bem autoajuda, é uma espécie de autotreinamento, de autoeducação, tá certo? É claro que eu não vou poder fazer numa aula um resumo desses vários hábitos, né? Eu posso assinalar um ou dois como exemplo, tá certo? Mas vocês, por si mesmos, vocês observarão muitos outros e aos poucos vocês tomarão consciência de quanto isto pode ser impeditivo ao desenvolvimento da inteligência. Então, mas para chegar neste assunto, quer dizer, nesta análise desse composto brasileiro que pesa sobre as inteligências e as torna, por assim dizer, pesadas e grudentas, né? Eu vou me reportar a um polo de comparação situado 10 séculos atrás, né? Todo mundo sabe que entre os séculos XII e XIII a Europa passou por um florescimento intelectual fora do comum. Essa foi a época de Hugo de São Vítor, Santo Tomás de Aquino, John Duns Scott. É um florescimento filosófico fora do comum, além de ser a época em que se construíram as grandes catedrais, que são, sem dúvida, a mais elevada obra de arte que o ser humano já conseguiu criar, tá certo? Sintetizando, de uma certa maneira, todas as artes numa obra única, né? Então, nem antes nem depois se encontra absolutamente nada de parecido. Quer dizer, a construção das catedrais implica, inclusive, alguns mistérios históricos jamais resolvidos com relação à técnica da construção. Sob certos aspectos, a gente repara que sem equipamentos modernos, sem guindastes, né? Sem equipamentos mecânicos de alta qualidade, como vieram a ser desenvolvidos só a partir do século XX, muito do que eles fizeram na época parece impossível e, no entanto, foi feito. Tá certo? Então, essas catedrais, elas são, vamos dizer, elas mesmas são um monumento à capacidade humana, além de ser um monumento voltado a Deus e à eternidade, são um monumento a seus próprios construtores. É uma prova de uma capacidade supranormal, né? Ao mesmo tempo, existem vários depoimentos de que este florescimento, que aconteceu entre os séculos XII e XIII, é devido à longa preparação educacional das classes letradas da Europa a partir do século IX. Mas se nós procuramos, vamos dizer, documentos que atestem a grande alta cultura dos séculos 9, 10 e 11, nós praticamente não encontramos nada. Então, esse período foi geralmente considerado pelos historiadores, pela maioria dos historiadores, um período estéril, um período que não tem nada de muito notável e que se caracteriza justamente pelo contraste com a criatividade e a grandeza do período seguinte. Porém, como é possível que essa grandeza, esse florescimento de alta cultura, fosse preparado justamente num período, né, de pobreza, num período desértico da cultura em que nada se produziu? Então, durante muito tempo, essa chamada renascença do século XII foi vista pelos historiadores como um fenômeno mais ou menos espontâneo e inexplicável. Quer dizer, de repente, aqueles camaradas que eram uns bárbaros, né, selvagens, que não sabiam nada, que nada criavam, de repente deu uma explosão de gênio e eles criaram as catedrais, criaram a filosofia de Santo Tomás de Aquino, etc, etc. Só muito recentemente, vamos dizer, de uns 20 anos para cá, é que os historiadores começaram a investigar seriamente o que se passou nos séculos 9, 10 e 11. Tá certo? E o que eles descobriram é uma coisa absolutamente formidável.
Hoje existem muitas obras sobre isto, mas o que interessa para nós não é a pesquisa histórica. Eu estou dando isso só como exemplo para o que eu vou dizer depois. Quer dizer, o nosso foco aqui não é a história dos séculos 9, 10 e 11, é a história de vocês mesmo. Né? Eu estou falando desse período só como polo de comparação. Então, alguns historiadores, nas últimas décadas, eles perceberam que havia aí um problema. Falaram, olha, nada pode surgir do nada. Né? E se os próprios personagens envolvidos no grande renascimento, entre aspas, cultural e artístico dos séculos XII e XIII, atribuem os seus méritos ao ensino que receberam de seus antecessores, e se esses antecessores, por sua vez, não produziram nada que atestasse nenhuma grandeza especial, então aí temos um enigma, alguma coisa deve ter acontecido. Então, os historiadores começaram a vasculhar para ver o que era esse ensino dos séculos 9, 10 e 11. Tá certo? E o que eles descobriram é um negócio absolutamente fantástico. Eles notaram que este período que vai do século IX até o século XII, ele é marcado por uma série de transições, entre as quais a da passagem do predomínio da cultura oral para a cultura escrita. Em segundo lugar, bom, deixa eu explicar uma outra coisa antes. Espera aí. O que eles descobriram foi que, nesta época, o ensino não tinha nenhum interesse em produzir obras, mas em produzir pessoas. Quer dizer, o objetivo do ensino, você vê a profunda consciência pedagógica que esses camaradas tinham. O objetivo do ensino era produzir um determinado tipo de pessoa que fosse marcado por certas virtudes, no sentido, não no sentido atual da palavra virtude, que virtude atualmente significa ser bonzinho, mas virtude no sentido antigo significa ter efetivamente um poder a mais. Né? A palavra virtude vem da mesma raiz da palavra vir, varão. Né? Então, essa educação era centrada, vamos dizer, no indivíduo, na formação da sua personalidade como um todo. E é por isso mesmo que dos poucos documentos que sobraram sobre educação nesta época, a maior parte diz respeito, expressa a admiração que essas pessoas tinham umas pelas outras. Né? Por exemplo, que os alunos tinham por um professor, tá certo? No qual enxergavam quase uma prova viva da presença de Deus, e também um infinito respeito e veneração que o professor tinha por seus alunos. Você não encontra algo parecido em nenhuma outra época da história. E quando você lê essas coisas, você fica realmente impressionado de como que eles conseguiram criar pela educação essas pessoas tão notáveis. Tá certo? Muito bem. Eles, em primeiro lugar, eles acreditavam que a virtude é ensinável. Tá certo? E que ela depende, esse ensino, depende da presença de um modelo vivo que atua sobre alvos vivos também. Então, é claro que a essência da educação se dá no encontro pessoal entre professor e aluno, tá certo? E não na transmissão de textos. Então, claro que podia haver algum exame de... Veja que coisa incrível, porque vulgarmente se imagina que todo o ensino medieval era apenas uma atividade voltada para textos, né? Decorar textos e produzir novos textos. De repente nós descobrimos que é exatamente o contrário, que mais tarde de fato se tornou assim. Depois do século XIII, né? Vamos dizer, a escolástica depois do século XIII só lida com textos, né? A partir do século XIV até, digamos, até o século XVIII, onde você ainda vê, não,
professores escolásticos trabalhando na base do culto de certos textos. Não? Porém, no início foi exatamente o contrário. O texto nem é um instrumento predominante, nem é um objetivo do ensino, mas, ao contrário, o ensino está voltado para a pessoa. Esse ensino voltado para a pessoa visava a criar tipos humanos admiráveis que pudessem, por sua vez, servir de modelos para o restante da sociedade. Então isso quer dizer que quando nós vemos esses grandes personagens que surgem depois, como Santo Tomás de Aquino, Duns Scotus, Hugo de São Vítor, São Boaventura, eles não surgiram do nada. Eles receberam esta educação. Não é isso? Muito bem. Essa educação começava por constatar que o alvo inicial da educação não era a inteligência do aluno e nem mesmo a sua alma, mas o seu corpo. Porque eles entendiam o corpo humano como um sinal vivo da presença de Deus. Todos os corpos humanos. E diziam até mesmo que os anjos invejavam ao ser humano a posse de um corpo, porque eles não têm. Os anjos vivem num estado de beatitude, de felicidade, mas eles não têm corpo. E, portanto, eles não correm os riscos inerentes à vida corporal. Você não pode assassinar um anjo, você não pode bater no anjo, você não pode prender um anjo, né? Mas o ser humano pode sofrer tudo isso. Então o ser humano pode ter uma virtude que nem os anjos podem ter, que é a virtude do heroísmo, a virtude da coragem. Olha que coisa importantíssima. Só os seres humanos podem ter coragem, os anjos não podem. Né? E que os anjos, de certo modo, né, guardadas as devidas proporções, invejam esta capacidade do ser humano. Não é inveja no sentido maligno, eles não querem ferrar com a gente por causa disso. Não, mas eles gostariam de ter isso. Né? Então, eles vivem, por assim dizer, num estado de felicidade trivial, onde nada de mal pode lhes acontecer. E o ser humano não. Quer dizer, o ser humano incorpora, tá certo? Esta virtude que é eminentemente divina da coragem, virtude exemplificada pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo na crucificação. Tá certo? Não só a coragem, mas a coragem, a paciência, a resignação, etc, etc. Né? Então, o corpo humano, nessa perspectiva, ele se torna precioso, porque ele é um testemunho. Então, a educação tem de começar pela tomada de posse desse corpo. De modo que tudo nele, os seus gestos, a maneira de falar, as posturas, etc, etc, reflita a presença do espírito. Isso quer dizer que o corpo não é jamais deixado por conta do mero automatismo vulgar. Quer dizer, os impulsos do próprio corpo, tá certo? Eles têm que ser submetidos e transfigurados pela intencionalidade. Quer dizer, cada gesto tem que expressar uma intenção. Esta intenção tem que ser consciente e tem que expressar um valor. Estão compreendendo? Ora, Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado.
Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.